160 frases de Goethe. Já se inscreve em nosso canal, ative o sino e deixe seu gostei. 1. Não basta saber, é preciso também aplicar. Não basta querer, é preciso também fazer. 2. O comportamento é um espelho em que cada um vê a sua própria imagem. 3. Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a. 4. Quem pensa muito, nem sempre escolhe o melhor. 5. Os adversários acreditam que nos refutam quando repetem a própria opinião e não consideram a nossa. 6. Legisladores ou revolucionários que prometem simultaneamente a igualdade e a liberdade são sonhadores ou charlatães. 7. Apenas é digno da vida aquele que todos os dias parte para ela em combate. 8. O ser humano tem muito mais desejos que necessidades. 9. Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Saiba eu com que te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. 10. Há pessoas que nunca se perdem porque nunca se põem a caminho. 11. Um grande sacrifício é fácil, os pequenos sacrifícios contínuos é que custam. 12. Gosto daquele que sonha o impossível. 13. Muitos são orgulhosos por causa daquilo que sabem, fez-se ao que não sabem, são arrogantes. 14. Nada mais assustador que a ignorância em ação. 15. Ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. 16. O tempo rende muito quando é bem aproveitado. 17. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. 18. A alegria não está nas coisas, está em nós. 19. É fácil pensar, é difícil agir, mas agir segundo o próprio pensamento é o mais difícil. 20. Aprender a dominar é fácil, mas a governar é difícil. 21. O declínio da literatura indica o declínio de uma nação. 22. Em toda a parte só se aprende com quem se gosta. 23. Quem não sente amor, deve aprender a adular, caso contrário, não consegue viver. 24. Um nobre exemplo torna fáceis as ações difíceis. 25. Nunca nos devemos esquecer que nenhum homem pode fugir de si mesmo. 26. A amizade é como as honras, quanto mais velha, mais preciosa. 27. É certo, afinal de contas, que neste mundo nada nos torna necessários a não ser o amor. 28. Não devemos moldar os filhos de acordo com os nossos sentimentos, devemos tê-los e amá-los do modo como nos foram dados por Deus. 29. A ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca vi homens hábeis serem ingratos. 30. Qual o melhor dos governos? Aquele que nos ensina a governar a nós próprios. 31. É feliz apenas aquele que dá. 32. As dificuldades crescem à medida que nos aproximamos do nosso objetivo. 33. Quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. 34. O talento se educa na calma, o caráter no tumulto da vida. 35. Nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo. 36. Quando o interesse diminui, com a memória ocorre o mesmo. 37. Pensar é mais interessante do que saber, mas menos interessante do que olhar. 38. A verdade é uma tocha, mas uma tocha formidável, e é por isso que todos procuramos passar diante dela piscando os olhos e com medo de nos queimarmos. 39. Quem supera, vence. 40. Uma vida inútil é apenas uma morte prematura. 41. A beleza ideal está na simplicidade calma e serena. 42. A multidão não envelhece nem adquire sabedoria, permanece sempre na infância. 43. Vale mais saber e fazer bem uma coisa do que fazer uma centena de coisas mais ou menos. 44.
Quem não conhece línguas estrangeiras, não sabe nada da própria. 45. No fundo, só se sabe que sabemos pouco, com o saber cresce a dúvida. 46. Qualquer ideia revelada desperta outra ideia contrária. 47. Só sabemos com exatidão quando sabemos pouco, à medida que vamos adquirindo conhecimentos, se instala a dúvida. 48. Tudo no mundo pode durar sempre, exceto o sucesso contínuo. 49. Somente aquele que foi o mais sensível pode se tornar o mais frio e o mais duro, para se defender do mais pequeno golpe, e esta própria couraça lhe pesa muitas vezes. 50. Se, reproduzindo o discurso alheio, a gente altera tanto é porque não o compreendeu. 51. A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. 52. O verdadeiro é semelhante a Deus, não aparece espontaneamente, temos que o adivinhar pelas suas manifestações. 53. Existem naturezas problemáticas que nunca estão à altura das situações em que se encontram e que nenhuma situação satisfaz. Disso nasce o enorme conflito que consome a vida sem prazer. 54. A multidão não pode ficar sem homens valentes, e os valentes são sempre um peso para ela. 55. As palavras do poeta circulam incessantemente ao redor das portas do paraíso e batem implorando a imortalidade. 56. É da moderação que nasce a maior das virtudes. 57. O erro só é bom enquanto somos jovens. À medida que avançamos na idade, não convém que o arrastemos atrás de nós. 58. Sei muito, mas queria saber tudo. 59. A democracia não corre, mas chega segura ao objetivo. 60. Quando o homem ama a mulher, fala muito com ela, e sobre ela, quando deixa de amar, fala com ela sobre ele. 61. É melhor estar triste com amor, do que alegre sem ele. 62. Quando um homem não encontra a si mesmo, não encontra nada. 63. Não se possui o que não se compreende. 64. Ideias ousadas são como as peças de xadrez que se movem para frente, podem ser comidas, mas podem começar um jogo vitorioso. 65. Assim como, por costume, olhamos para um relógio parado como se ele ainda estivesse em funcionamento, assim também olhamos para o rosto de uma bela mulher como se ainda a amássemos. 66. Onde me devo abster da moral, deixo de ter poder. 67. Quem não beija é como um morto. 68. Em geral é o caráter pessoal do escritor, e não a arte do seu talento que marca a sua importância aos olhos do público. 69. O ritmo tem algo mágico, chega a nos fazer acreditar que o sublime nos pertence. 70. Se os macacos chegassem a experimentar tédio, poderiam se tornar gente. 71. Cada um possui na sua natureza alguma coisa que, se a manifestasse em público, geraria reprovação. 72. A arquitetura é música petrificada. 73. A matemática não pode apagar nenhum preconceito. 74. Devemos cultivar as nossas qualidades, e não as nossas particularidades. 75. Um grande erro, crer ser mais importante do que se é e se estimar menos do que se vale. 76. O homem deseja tantas coisas, e no entanto precisa de tão pouco. 77. O autêntico, o verdadeiro grande talento descobre as suas maiores alegrias na realização. 78. O público está sempre equivocado no detalhe, mas nunca no conjunto. 79. Quem faz com alegria e se alegra com o que foi feito é feliz. 80. Quando te falta uma ideia, não a substituas por palavras. 81. O grande segredo da nossa doença oscila entre a precipitação e a negligência.
82. A lei é poderosa, porém mais poderosa é a necessidade. 83. Sou velho demais para censurar, mas suficientemente jovem para agir. 84. Escrever a história é um modo de nos livrarmos do passado. 85. Não conhecemos as pessoas quando elas se dirigem a nós, somos nós que temos de nos dirigir a elas para saber como são. 86. No mundo há muitas palavras, mas poucos ecos. 87. O milagre é o filho predileto da fé. 88. Os nossos sentidos não nos enganam. O que nos engana é o nosso julgamento. 89. Basta envelhecer para se tornar mais indulgente, não vejo ninguém cometer um erro que eu não tenha também cometido. 90. Se você levar a vida com excessiva severidade, que atração tem? Se amanhã não o convidar a novas alegrias e se à noite você não esperar nenhum prazer, valerá a pena se vestir e se despir? 91. Todo o nosso saber se reduz a isto, renunciar à nossa existência para podermos existir. 92. Todos os pensamentos inteligentes já foram pensados, é preciso apenas tentar repensá-los. 93. Se fosse necessário estudar todas as leis, não teríamos tempo para as transgredir. 94. Escrever é um ócio muito trabalhoso. 95. Devemos pagar caro pelos nossos erros se quisermos ver-nos livres deles, e depois podemos até dizer que temos sorte. 96. A claridade é uma justa repartição de sombras e de luz. 97. Aquele que prevê é dono dos seus dias. 98. Quando se é velho, é preciso ser mais ativo do que quando jovem. 99. A felicidade mais elevada é aquela que corrige os nossos defeitos e equilibra as nossas debilidades. 100. O dever, gostar daquilo que prescrevemos a nós próprios. 101. Ideias genéricas e uma grande presunção estão sempre em via de causar uma terrível desgraça. 102. A vida é a infância da imortalidade. 103. É muito mais fácil reconhecer o erro do que encontrar a verdade, aquele está na superfície e por isso é fácil erradicá-lo, esta repousa no fundo, e não é qualquer um que a pode investigar. 104. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. 105. Toda a palavra pronunciada cria o seu sentido contrário. 106. As pessoas felizes não acreditam em milagres. 107. Só a arte permite a realização de tudo o que na realidade a vida recusa ao homem. 108. Nem todos os caminhos são para todos os caminhantes. 109. As suas singularidades são bastante persistentes, cultive as suas qualidades. 110. A natureza reservou para si tanta liberdade que não a podemos nunca penetrar completamente com o nosso saber e a nossa ciência. 111. Como é fértil a menor propriedade, quando se sabe cultivá-la bem. 112. Como se pode conhecer a si mesmo? Nunca por meio da contemplação, mas por meio da ação. 113. Feliz aquele que reconhece a tempo que os seus desejos não estão de acordo com as suas faculdades. 114. O que de mais alto recebemos de Deus e da natureza é a vida, o movimento de rotação em torno de si mesmo, o qual não conhece descanso, nem repouso. 115. Poema, e deve ser excelente ou não existir. 116. O mais tolo de todos os erros ocorre quando jovens inteligentes acreditam perder a originalidade ao reconhecer a verdade já reconhecida por outros. 117. Os que não esperam uma nova vida já estão mortos nesta. 118. Se quiser viver alegremente, não te preocupa com o passado. 119. Se é um prazer desfrutar do que é bom, prazer maior é provar o que é melhor, e na arte aquilo que é ótimo é bom o suficiente.
120. A morte é de certa maneira uma impossibilidade, que de repente se torna realidade. 121. Sou uma parte dessa força que, embora deseje o mal, no entanto, origina o bem. 122. Posso parecer ser sincero, mas não imparcial. 123. Creio que o homem sonha unicamente para não deixar de ver. Pode acontecer que um dia jorre a luz interior em nós e nenhuma outra nos será mais necessária. 124. São precisamente os erros dos homens que os tornam amáveis. 125. Seja o homem nobre, caridoso e bom. São as únicas coisas que o distinguem dos demais seres. 126. Viver muito tempo significa sobreviver a muitos entes amados, odiados, indiferentes. 127. Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. 128. Só é digno da liberdade, como da vida, aquele que se empenha em conquistá-la. 129. O que a mocidade deseja, a velhice o tem em abundância. 130. O mais belo estado da vida é a dependência livre e voluntária, e como seria ela possível sem amor? 131. O destino é um educador estimável, mas é caro. 132. Nem sempre está na mão de cada um ser feliz, mas está a merecê-lo. 133. O amor não deve somente queimar, mas também aquecer. 134. As probabilidades de boa fortuna estão em três coisas: decisão, justiça e tolerância. 135. Para mim, o maior dos suplícios seria estar sozinho no paraíso. 136. Quem pensou uma coisa tola ou sensata, que já não tenha pensado o mundo antigo? 137. Quer viver alegremente? Caminhe com 2 sacos, um para dar, outro para receber. 138. O homem que sabe reconhecer os limites da sua própria inteligência está mais perto da perfeição. 139. O homem precisa se esforçar e, ao fazê-lo, precisa errar. 140. O gênio, esse poder que deslumbra os olhos humanos, não é outra coisa senão a perseverança bem disfarçada. 141. As nossas paixões são verdadeiras fênixes. Quando a mais antiga arde, renasce uma nova das cinzas da primeira. 142. Quem convive muito com crianças descobre que nenhuma ação externa sobre elas permanece sem uma ação recíproca. 143. O homem se julga sempre mais do que é, e se estima em menos do que vale. 144. O diabo é um egoísta. 145. A maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos. 146. Dê-me o benefício das suas convicções, se as tiver, mas guarde para si as dúvidas. Bastam-me as que tenho. 147. Tudo que liberta o nosso espírito sem nos dar o controle de nós próprios é prejudicial. 148. Não basta dar os passos que nos devem levar um dia ao objetivo, cada passo deve ser ele próprio um objetivo em si mesmo, ao mesmo tempo que nos leva adiante. 149. Uma palavra escrita é semelhante a uma pérola. 150. A juventude é embriaguez sem vinho. 151. Genialidade é esforço. 152. A própria pobreza torna orgulhosas as pessoas que não a merecem. 153. Só conhecemos aqueles que nos fazem sofrer. 154. Prefiro uma injustiça a uma desordem. 155. Se estamos no alto, Deus é tudo. Se estamos embaixo, Deus é uma compensação para a nossa miséria. 156. É na limitação que se revela o Mestre. 157. Mas onde se deve procurar a liberdade é nos sentimentos. Esses é que são a essência viva da alma. 158. De um modo geral,
O homem tem de andar às apalpadelas, não sabe de onde veio nem para onde vai, conhece pouco do mundo e menos ainda de si mesmo. 159. O belo é uma manifestação de leis secretas da natureza, que, se não se revelassem a nós por meio do belo, permaneceriam eternamente ocultas. 160. Toda atração é recíproca. Se inscrevam em nosso canal, deixe seu gostei. Ative o sino para novos vídeos.